Então vamos lá, né? Hoje a gente finaliza essa parte de sistema reprodutor. Então, finalizando o sistema reprodutor, falar, né, como eu já disse para vocês agora, da fecundação, de métodos contraceptivos e das ISTs. Esse termo IST é um termo relativamente recente, porque alguns anos atrás nós chamávamos de DST, né, de doença sexualmente transmissível. Mas, na verdade, nós mudamos esse termo de alguns anos para cá, porque algumas dessas chamadas doenças até então não necessariamente era uma doença, né? Então, esse IST significa infecção sexualmente transmissível. E nós vamos chegar mais para frente para discutir sobre isso, em especial a própria questão HIV e AIDS, que são duas coisas diferentes, tá? E se relaciona diretamente com essas ISTs. Então, nós vamos ver isso aqui com calma daqui a pouquinho. Então, vamos por essas partes, falar de fecundação, de métodos contraceptivos, até chegarmos nas ISTs. Então, em relação à fecundação, propriamente dita, né? Então, no meio ali da atividade sexual, né, o homem, né, pela ejaculação, ele vai expelir cerca, né, de 300 milhões de espermatozoides, né? Mas desses 300 milhões de espermatozoides, apenas cerca de 200 vão chegar na ampola do oviduto. Ou seja, apenas 200 espermatozoides conseguem chegar na tuba uterina, né, onde o óvulo está localizado, né? Porque grande parte desses espermatozoides se perdem no próprio canal vaginal. Muitos que conseguiram passar para o útero ainda vão morrer dentro do útero. Alguns vão para a trompa errada e só cerca de 200 que vão de fato chegar na trompa certa, tá? Para enfim achar, conseguir localizar o óvulo, né? E aí vai acontecer o primeiro ponto, que é a captação mesmo, capacitação, né, dos espermatozoides. Então, dentro do trato feminino, né, dentro da mucosa vaginal, vai ter ali toda uma remoção da capa de colesterol do espermatozoide. Colesterol é uma espécie de gordura natural que nós temos. E o espermatozoide ele também tem essa capa de gordura, tá? A gente lembra que nós temos colesterol bom, colesterol ruim. Especificamente esse do espermatozoide, ele não se enquadra nessa classificação, tá? De benéfico, maléfico, enfim, é um outro tipo de colesterol que vai fornecer essa capa ali para o espermatozoide, para dar essa proteção para ele. E vai ter, então, essa remoção da capa de colesterol, que vai gerar a perda de carboidratos específicos da superfície desse espermatozoide. Consequentemente, vai dar mais força para ele, mais força não é a palavra certa, vai dar mais mobilidade para esse espermatozoide, permitindo com que ele alcance o útero, né, e consequentemente a trompa de falópio, né, para que possa, enfim, gerar ali a fecundação, né? E para a fecundação, então, ocorrer, a gente sabe, esses espermatozoides precisam subir, precisam passar por toda essa camada uterina, né, e chegar na tuba. Então, ainda nessa região vaginal, tem a presença, né, de um muco cervical, e esse muco cervical, ele é alcalino, ou seja, ele não é ácido, né? Que ele vai manter ali o colo uterino aberto, para facilitar a subida dos espermatozoides. Porque se o colo uterino estiver fechado, já cria toda uma dificuldade para o espermatozoide conseguir passar. Então, esse muco cervical, quando fala muco, é um tipo de secreção. É uma secreção cervical que a mulher tem, né, em especial no período fértil, na região vaginal, vai manter o colo do útero aberto, para que tenha ali a passagem dos espermatozoides. Pela presença ou não desse muco cervical, as mulheres ainda podem realizar um método de assim, comportamental, tá? Para ver, para tentar um método contraceptivo comportamental para evitar a gravidez. É 100% confiável? Não, mas algumas confiam nisso, tá? Às vezes ajuda,
Então, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho, tá? Então, só lembrando aqui, né, aproveitando essa imagem, então a gente tem a anatomia, né, da mulher. Então, temos aqui o ovário, o óvulo que acabou de passar pelo processo, né, de ovulação, ainda na tuba uterina, o útero, enfim, com os espermatozoides já entrando por meio aqui da região vaginal. Com isso tudo, vai acabar passando pelo segundo, terceiro, quarto, quinto passo da fertilização, né? Esses passos aí, para que de fato possa ocorrer a fecundação. E o que é isso, né? O segundo passo, então, é a passagem, né, do espermatozoide por meio da corona radiata, que é uma espécie de enzima, tá? A enzima chamada hialuronidase, que fica em torno do óvulo. Tá mostrando aqui nesse desenho, nessa imagem. Então, esses pontos que estão desenhados aí em torno do óvulo representam essa enzima. Deixa eu colocar só um pincel aqui. Então, esses pontos aqui nesse tom de lilás representam essa corona radiata, tá? Que é uma enzima, então, para dar uma proteção mesmo para o ovário e, consequentemente, para gerar o terceiro ponto, que é a reação acrossômica. O que seria isso? Essas enzimas, elas, de certo modo, vão degradar uma proteção, uma cápsula que os espermatozoides têm, tá? Para permitir que o espermatozoide injete o material genético dentro do óvulo, tá? Então, tem essa reação crossômica, vai ter uma outra imagem mostrando ela. Depois, o quarto ponto, né, a penetração na zona pelúcida aqui representada da cor verde, tá? Essa cor verdinha é a zona pelúcida, né? E aí tem o receptor, nesse ZP3, que é o receptor espécie específica, ou seja, o receptor específico mesmo para os espermatozoides, né? E onde vai conter ali as enzimas acrosina e neuraminidase, que vão associar ao próprio espermatozoide para que consiga ter a passagem aqui do material genético capaz de fecundar o óvulo, tá? Após isso, tem o quinto passo, que é a reação de zona. Então, vão ter mais enzimas envolvidas, que são as enzimas lisossomais, né, da membrana do ovócito 3, para permitir, de fato, a penetração de somente um espermatozoide. Então, vocês já devem ter visto em algum filme, alguma reportagem, que é somente um espermatozoide que vai penetrar o óvulo. E esse um espermatozoide que penetra o óvulo é devido a essa reação de zona, tá? Por meio aqui dessas enzimas que são liberadas, que vai permitir realmente somente um espermatozoide penetrar o óvulo. Quando esse espermatozoide penetra o óvulo, essas enzimas são liberadas, provocando como se fosse uma cápsula, tá? Protegendo o óvulo mesmo da entrada ali de outros espermatozoides, tá? E ela é rápida, tá? Inicialmente, né, vai ter uma ação rápida, gerando ali um enrijecimento da zona pelúcida. Então, toda essa área verde fica dura. Então, os espermatozoides, eles não conseguem furar, eles não conseguem passar dessa zona pelúcida, que é essa zona verde. E, lentamente dizendo, né, de forma mais lenta, vai tendo um desligamento aí dos receptores ZP3, também vão estar na zona pelúcida. Então, vão, de fato, impedir a ligação dos espermatozoides. Então, ocorre tudo isso, um processo rapidinho, né, natural, mas que vai acontecendo e a gente não tem ideia como que isso acontece no nosso corpo, né, em especial, né, no corpo feminino. Aqui, só para vocês verem a reação acrossômica, o que seria isso, propriamente dito. Então, o espermatozoide em si, ele vai ter uma cápsula, né? Ele vai ter a cabeça do espermatozoide, ele vai ter como se fosse uma proteção, como se fosse um capacete, tá? Para proteger ele das enzimas, né? Das enzimas do óvulo. O que vai acontecer, então? Tem a liberação das enzimas, né, do acrossomo, para a digestão da zona pelúcida,
Então, o espermatozoide ele começa a liberar essas enzimas aqui do acrossomo, sendo desenhado aqui da cor verde. Então, ele libera. Então, começou a liberar. Libera mais um pouco, né? E aqui as imagens do microscópio. E aí ele vai liberando e vai dando ali a polimerização de actina. A actina, a gente lembra que é um filamento de proteína, né? E esse filamento de proteína, a actina está sendo representada nessa imagem na cor vermelha. Então, ela vai como se fosse empurrando as enzimas aqui do espermatozoide. E essa actina ela vai ficando mais protusa, ela vai ficando mais para fora, até que tenha também a exposição das fertilinas, né, da membrana interna do acrossoma, que vão, de fato, realizar o reconhecimento, né, de espécies específicas com o óvulo. Então, para que isso aqui, para que essa fertilina consiga, de fato, passar ali na zona pelúcida. Então, se eu voltar aqui à imagem, o que acontece, então, nessa área de zona pelúcida? Essa cabecinha aqui do espermatozoide vai liberando aquela enzima para ir degradando toda essa barreira, né? Com isso, a actina, que está aqui dentro da cabecinha do espermatozoide, vai passando. Deixa eu ver se aqui está demonstrando um pouquinho melhor. Aqui, então, está degradando, e aquele filamento de actina vai entrando por aqui, até conseguir liberar todo o material genético dentro mesmo do óvulo, tá? E liberando o material genético dentro do óvulo, vai começar a reação em zona, ou seja, a zona pelúcida vai ser bloqueada, né? E os outros espermatozoides não vão conseguir mais penetrar o óvulo. E a nossa vida inteira, a gente ouviu que quem realiza, de fato, a fecundação, que quem, né, penetra o óvulo em si, é uma escolha ali do homem, né? O homem que libera os espermatozoides é o espermatozoide mais rápido que vai penetrar o óvulo. Então foi isso que a gente ouviu a nossa vida inteira, não foi? Isso é uma coisa certa? Não. Isso é uma coisa errada, tá? O que é o certo, então? O homem, sim, claro, libera os espermatozoides, que vão ter aquela corrida de espermatozoides, não necessariamente o primeiro que foi eliminado que vai chegar, né? Não necessariamente o mais rápido que vai conseguir fecundar o óvulo, tá? O que acontece é que ao chegar no óvulo, não vai chegar um somente, como está mostrando aqui nessa imagem, vários chegam no óvulo, né? Mas o óvulo escolhe o que ele vai deixar ser fecundado, tá? Então, é como se fosse responsabilidade, digamos assim, da mulher. A mulher acaba escolhendo qual espermatozoide ela vai permitir que entre no óvulo, tá? E não o espermatozoide que vai entrar, vai ser o mais espertinho que vai entrar no óvulo. Não. É a mulher que escolhe qual deles que vai entrar que vai entrar mesmo no óvulo, tá? Então, Ô, lembre, não é o Marcos, mais rápido. Oi. mas quando você fala que a mulher escolhe, você está colocando a responsabilidade toda nela, e na verdade é um processo involuntário. É isso mesmo. Não, escolhe entre várias aspas. Não é escolhe voluntariamente. É o Ah, tá. escolhe. Não, quem dera, né, a gente tivesse esse poder de escolher, falar, ó, não, eu quero o espermatozoide que tem o gene mais inteligente, mais forte, para fecundar. Não, é completamente involuntário, Não, tá? hoje é até possível, né? In vitro, em fertilização É, paga, a gente consegue ter essa seleção, mas naturalmente é impossível, né? naturalmente não tem jeito, não. Naturalmente é essa escolha, né, realizada ali de acordo com enzimas, de acordo com as proteínas que vão sendo expressas, é por meio disso, tá? Não é por escolha falar, eu achei esse espermatozoide movimenta melhor, o outro movimenta menos. Esse chegou mais rápido. Não, não é isso. É por meio ali das reações químicas que vão acontecendo em torno do óvulo, tá? Tu sabe,
Tu sabe por que que eu falei? É porque uma vez eu li uma questão de concurso público e lá Ah, eles tinham relatado que a mulher ficava responsável por escolher o espermatozoide. Só que bem lá, quase no final da frase, está escrito involuntariamente. exatamente. Aí está É escrita a involuntário. mesma, aí está escrita a mesma opção, aí está escrito voluntariamente. Aí se a pessoa não saber, né, aí vai, acaba errando. Que é cheio de É por uma, pegadinha. é por uma besteira, né? Por uma coisa pequena. Boa questão aí, Letícia. Mas é isso. Então é involuntariamente, né? Que essa escolha é realizada aí pelo óvulo, né? A mulher nem tem noção disso. Às vezes a mulher ovulou e ela nem sabe, nem sentiu, né? Então é involuntário, tá? Então só aqui mais uma imagem, né? Mostrando para vocês todo esse processo que acontece. Então a fecundação, melhor dizendo, né? Acontece normalmente nas tubas uterinas. E aí o espermatozoide, né? Passa pela zona pelúcida, para aí sim conseguir introduzir o material genético dentro do óvulo. Aí, introduzindo o material genético dentro do óvulo, essa zona pelúcida, ela vai bloquear, né, vai ter ali a reação em zona, todos os espermatozoides restantes não vão conseguir mais penetrar nesse óvulo, e aí sim, o material genético começa, o óvulo fecundado já, começa o seu processo de multiplicação, né, de divisão celular. Então, vai pegar o genoma, o gen da mulher, né, que o próprio óvulo carrega, mais o do homem, vindo pelo espermatozoide, e vão fazer a sua associação, e, consequentemente, depois vai começar todo o processo de divisão. Então, inicialmente os dois aqui, né, cada um separado, vão se fundir, né, vão fazer a fusão desses núcleos, e depois vão formar o zigoto. E aí começa todo o processo aí de divisão celular, até formar, de fato, o embrião, o feto e ter o nascimento do bebê. Que isso vocês vão ver lá em embriologia, tá? Com mais calma, com vários detalhes aí relacionados a todo esse processo de fecundação. Por isso que eu nem me adentrei muito para essa área, porque vocês vão ver isso com muito mais calma, tá? Porque realmente envolve várias etapas nesse processo aqui da formação, tá? E agora, só para a gente finalizar isso, né? Ainda tem o sexto ponto, né, que é o término da segunda divisão meiótica do ovócito secundário, onde vai ter, então, a formação, né, do pronúcleo feminino e formação do pronúcleo masculino, ou seja, isso já é o óvulo fecundado, né, aquela questão toda, o óvulo fecundado. Então, eu estava mostrando aquela imagem, né, um núcleo dos dois separadamente, para ter o sétimo ponto, que é a fusão, né, dos núcleos masculino e feminino, que é o chamado cariogamia, que é o que está demonstrado aqui. Não, aqui, cadê? Isso, aqui estão os dois separados, para que eles vão se unir aqui, para ter, né, no oitavo ponto, a duplicação do DNA, para que no nono ponto vão ter as mitoses, né, que é o processo chamado de clivagem, né, que é o processo mesmo de multiplicação, processo de divisão celular, né, inicialmente por meio das mitoses. Então, é assim que nós vamos sendo gerados, né? Então, essa outra imagem aqui demonstrando aí o espermatozoide penetrando o óvulo, né? Então, um processo de coisas praticamente microscópicas que dão vida, né, a um ser humano. É realmente o milagre da vida, né? Então, a gente acompanha tudo isso e vocês vão ver lá em embriologia como que isso tudo é transformado. E pensando nessas questões, né, da reprodução em si, desse processo de fecundação, nós temos também envolvido nisso tudo o planejamento reprodutivo e a saúde reprodutiva, a saúde sexual, né, que implica então que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, né? E pensando nisso, nessa vida sexual, nesse direito de ter uma vida sexual segura e satisfatória, tendo também autonomia para se reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes deve fazê-lo. Por que isso? E hoje nós temos leis que falam especificamente sobre essa questão
desse direito a uma vida sexual segura e satisfatória, né? Porque alguns anos atrás, e nem há tantos anos assim, tinha toda uma relação, existe ainda hoje em algumas culturas, que a mulher, principalmente, era tida para crescer, entre a idade fértil, e se multiplicar, né? Servir ali para engravidar. Mas não, aqui no nosso país, nós temos esses direitos sexuais. A mulher, assim como o homem, tem a liberdade de escolha de decidir se ela quer engravidar, se quiser, quantas vezes ela quer engravidar, ela tem esse direito, tá? Esse direito de escolha. Ainda hoje, aqui no Brasil, por várias questões envolvidas, culturais, religiosas, enfim, várias questões, ainda não tem por lei, né, o direito ao aborto, né, que já é um outro assunto, que é mais polêmico, enfim, que vocês vão ver também mais para frente, né, mais relacionados à ética, esses temas, mas todo mundo tem o direito a ter uma vida sexual segura e satisfatória, tá? E tendo essa autonomia sobre reproduzir, sobre a liberdade, né, de reprodução e liberdade mesmo de decidir quantas vezes quer ter filhos, se quer ter filhos ou não. Enfim, cada um tem esse seu direito de acordo com seus critérios, né? Critérios culturais, critérios religiosos, enfim, com suas próprias concepções. O que cabe a nós, enquanto sociedade, enquanto profissionais da saúde, é respeitar, né? Aqui, só pensando nisso, nesse conjunto todo, desse planejamento familiar, né, dessa saúde reprodutiva, um ponto que é bem importante, especificamente para a mulher, né, para que possa ocorrer a fecundação, é o período fértil da mulher, né? Um período fértil, então, ele coincide com a ovulação feminina, né? E aí vai ter toda aquela questão hormonal que nós vimos na semana passada, né? Então, relação de estrógeno e progesterona. Então, tem a questão, né, do folículo primário, folículo de crescimento, folículo maduro, que vai liberar o óvulo, né? Então, tem um processo de ovulação, e aí vai deixar o corpo lúteo ainda dentro do ovário, né? Que ele vai continuar produzindo aqui os hormônios para aumentar a camada de sangue mesmo no útero, para esperar, né, esse óvulo seja fecundado. E pensando nesse planejamento familiar, nós temos a Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que é basicamente essa lei aí que fala sobre essas questões relacionadas ao direito, aos direitos sexuais, né? Então, nessa lei, ela diz sobre um conjunto de ações, né, que auxiliam as pessoas que pretendem ter filhos e também quem pretende adiar o crescimento da família, ou seja, quem pretende não ter filho no momento, tá? Então, essa lei garante essa acolhida para todo mundo. Quem quer ter filhos é quem não quer ter filhos, devido ao planejamento familiar, né? Sabemos que muitas pessoas têm filhos de maneira não planejada, ou seja, têm filhos sem o devido cuidado, né? Elas, infelizmente, por diversas questões, engravidaram, mas não foi de forma planejada. Alguns conseguem cuidar certinho da criança, enfim, outros não, né? Nós sabemos disso. Então, mas de toda forma, essa lei que é lá de 96, ou seja, tem 24 anos, ela fala sobre esse direito todo do planejamento familiar, inclusive no âmbito do SUS. Então, qualquer um de nós que deseja ter filhos ou não, pode procurar uma unidade básica de saúde para ter cuidados relacionados a isso, tá? E após essa lei, ainda tem a Política Nacional, né, de planejamento familiar, que teve ampliação em 2007 e 2009, que fala, né, sobre os métodos contraceptivos gratuitos e também a venda, né, de anticoncepcionais aí a preços reduzidos na rede de farmácia popular. Então, hoje em dia, os anticoncepcionais orais, principalmente as pílulas, com a receita médica, a mulher consegue comprar a preços muito baratos, tá? Claro que depende desse anticoncepcional. Tem a lista
desses anticoncepcionais que são disponibilizados na farmácia popular com esses preços reduzidos, tá? Mas tem anticoncepcionais que custam realmente muito baratinhos, né? E é proibido, né, o planejamento familiar para o controle demográfico, de acordo com essa política nacional. O que significa isso? Que no nosso país é proibido nós realizarmos qualquer forma de controlar a taxa de natalidade, né, de controlar a quantidade de pessoas que estão nascendo para evitar o acúmulo de pessoas no país, como ocorre na China, por exemplo, tá? Aqui no país hoje, se você quiser ter um filho, ótimo. Se você quiser ter 10, tranquilo também, se você tiver condições para criar. Se você quiser ter 20, você tem condições para isso? Então, ótimo. Aqui não temos limite, aqui a gente não tem nenhum tipo de proibição, né, para o planejamento familiar pensando nesse controle demográfico, tá? Claro que, pensando em questões de sustentar a criança, dos riscos que as crianças podem estar expostas, aí é uma outra questão que vai ser abordado, em especial com o serviço social, né? Mas pensando exclusivamente em controle demográfico, aqui não tem essa preocupação. E voltando lá, né, para a nossa lei de 96, ela ainda inclui assistência, né, à concepção e contracepção, ou seja, assistência às pessoas, né, que desejam engravidar e as que não desejam engravidar, o atendimento ao pré-natal. Então, o pré-natal hoje ele é muito bem realizado pelo SUS em todas as unidades básicas de saúde, assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato. Então, nós também temos uma rede aí de atendimento, né, à mulher em trabalho de parto, ao puerpério. Puerpério é a mulher que fica no chamado popularmente de resguardo. Tá? Esse puerpério é o pós-parto. Então, a mulher ela tem uma série de recomendações ali nesse puerpério, porque o corpo está se readaptando. Né? O corpo ele precisa voltar para o lugar, ela já está começando a amamentar. Então, é uma fase nova para a mulher. E o próprio neonato, né, que é o recém-nascido. Ainda nessa lei, fala sobre o controle das então chamadas DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, né? Controle e prevenção dos cânceres cérvico-uterino, câncer de colo de útero, né? Câncer de mama, câncer de próstata e de pênis. Também fala do dever do Estado, através do SUS, de cuidar de todas essas questões. E falei que é permitida, né, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros, desde que autorizada, fiscalizada e controlada pelo órgão de direção nacional do SUS. Então, essas empresas privadas podem participar desse controle aí relacionado, dessa atenção, né, relacionada ao planejamento familiar, à saúde sexual propriamente dita, desde que seja autorizada pelo SUS, tá? Só pensando um pouquinho ainda nessa questão de fecundação, né, de reprodução, nós temos ainda pelo SUS, infelizmente é um só por enquanto, né, já tem muitos anos, muitos não, mas tem alguns anos que só temos um aqui no estado, um centro que é no Hospital das Clínicas para realizar a fertilização in vitro pelo SUS. Então a fila é muito longa, né? Então todo mundo que quer engravidar tem problemas para engravidar de forma natural e deseja muito engravidar de forma natural, tem esse serviço disponível. Só que demora alguns anos para conseguir o atendimento, porque só temos uma unidade funcionando, que é ali no Hospital das Clínicas, tá? Aqui em Belo Horizonte. E é para o estado inteiro. Então, vocês imaginam o tempo que demora, né? Mas pelo menos já temos isso hoje em dia. Então, a gente espera que aumente, né, nos próximos anos. Vamos ver como que isso vai acontecer. E pensando nos métodos, né, de contraceptivos, então nós temos divididos em métodos comportamentais, métodos de barreira, tá? E outros métodos também. Entre os métodos comportamentais, vão se destacar o método Ogino-Knaus, que é a tabelinha, popularmente chamada de tabelinha, o método da temperatura basal corporal,
um método mucocervical, né, que é o método de Billings, e o método sintotérmico. E também podem ter outros métodos aí que nós vamos falar sobre eles. Nesses métodos comportamentais, vamos lá de cada um deles, então. A tabelinha, propriamente dita. Né? Então, a tabelinha, ela baseia-se, né, no fato de que a duração da segunda fase do ciclo menstrual, né, o pós-ovulatório, é relativamente constante, com ovulação ocorrendo entre o 11º a 16º dia antes da próxima menstruação. Com isso, tem que realizar uma análise, né, do padrão menstrual da mulher durante 6 a 12 meses, né, para verificar realmente o período fértil. Ou seja, eu tenho que realmente verificar se essa mulher ela tem um ciclo menstrual regular, né? Porque a tabelinha ela só vai funcionar se a mulher tem realmente o ciclo menstrual regular. Se ela tem um ciclo menstrual irregular, a tabelinha não vai funcionar. Tá? Então, eu tenho que verificar isso, que é um ponto importante. Verificando, então a mulher, né, vai ser orientada a registrar durante pelo menos 6 meses o primeiro dia de cada menstruação. E aí vamos ter alguns pontos. O primeiro é verificar a duração de cada ciclo, desde o primeiro dia da menstruação até o dia que antecede a menstruação seguinte. Segundo ponto é verificar o ciclo mais curto e o mais longo, né, e calcular a diferença entre eles. E se a diferença entre o ciclo mais longo e mais curto for de 10 dias ou mais, não deve utilizar esse método da tabelinha, porque mostra para nós que, que o ciclo menstrual da mulher ele não é regular, tá? E subtraindo-se, né, 18 do ciclo mais curto, a gente vai ter ali o dia do início do período fértil, e subtraindo 11 do ciclo mais longo, nós vamos ter o dia do fim do período fértil, tá? Isso aqui é uma regra para a gente ter o dia, não o dia data, mas o dia em ordem, né, de sequência, tá? Sendo que o primeiro dia, contando aqui, é o primeiro dia da menstruação. Então, se a mulher começou a menstruar hoje, isso é contado como o primeiro dia do ciclo menstrual. Então, de hoje para frente, ela vai contar quantos dias vai dar até o início da próxima menstruação, tá? E ela tem que fazer esses cálculos para definir quando que é o período fértil dela, tá? Parece ser um pouquinho confuso. Imagino aí que possa estar parecendo um pouquinho confuso, em especial para os meninos, né? Mas as meninas devem saber um pouquinho mais, devem conseguir entender um pouquinho melhor como que funciona essa tabelinha, né? Porque vocês entendem um pouquinho melhor sobre essa questão do ciclo menstrual, né? Só para título de curiosidade mesmo. Meninas, tá ok aí? Então, vocês conseguem entender certinho como funciona essa tabelinha? Sim, tranquilo. Ô, Marco, eu tenho dúvida. Ótimo. Tem dúvida? Então, vamos lá. Vamos esclarecer, então. Então, é bom para a gente esclarecer. Então, vamos lá. Então, a tabelinha em si, né? Repetindo, ela só vai funcionar se a mulher tiver o ciclo menstrual regular. Então, ela tem que fazer um acompanhamento durante 6 a 12 meses, né, anotando ali o primeiro e o último dia, né, de cada menstruação, de cada ciclo menstrual, para verificar realmente para verificar se o ciclo dela é regular ou não. E como que ela vai saber isso? Observando isso aqui. Se o período, né, se o ciclo dela é mais longo e o mais curto, né, se a diferença entre eles for de mais de 10 dias, é considerado que ela tem um ciclo menstrual irregular. Então, a tabelinha não é indicada. Tá? É um método contraceptivo não indicado. Já se ela tiver o ciclo realmente bem certinho, bem regular, o correto para ela fazer é subtrair 18 do ciclo mais curto, ou seja, o ciclo mais curto daquela mulher durou 26 dias. Então, subtrai 26 menos 18. 26 menos 18 dá o quê? 26 menos 18, 16, vai dar 8. É isso, né? 26 menos 8 dá 8. Vai dar 8. Então, 8.
E aí eu subtraio 11 do mais longo. Então, 11 menos 28, por exemplo, 28 menos 11 dá 17. Então, eu sei que esse período considerado fértil seria do dia 8 ao dia 17, que eu falei, né? Então, do dia 8 ao dia 17 seria o período considerado período fértil para aquela mulher. Então, seria o período que ela deveria prestar mais atenção, tá? Como forma de ficar mais prático para fazer essa tabelinha, façam no calendário, que aí você pode ir marcando um X ali no calendário, que fica mais fácil para você conseguir visualizar isso, tá? Porque só a gente falando, fica, às vezes, um pouquinho difícil de conseguir, de fato, visualizar. Mas quando coloca no calendário e vai marcando um xizinho nas datas, ajuda muito, tá? De todo modo, a tabelinha, mesmo para a mulher que tem um ciclo regular, ela não é 100% confiável, tá? Ela ajuda bem, mas não é 100% confiável. Pode ser que a mulher, por algum motivo, ovule mais de uma vez no mês. E aí coloca em risco toda essa regra aí de tabelinha, tá? Além da tabelinha, como modo comportamental, nós temos o método de temperatura basal, corporal, né? Então, ele fundamenta-se nas alterações de temperatura do corpo, né, que ocorrem ao longo do ciclo menstrual. Então, a mulher precisa de avaliar a temperatura corporal dela ao longo do mês. Tá? Então, ela vai avaliando a temperatura dela, especial que ela olhe com frequência, sempre atentando ali para o dia, né, para o horário, é importante. E aí, antes da ovulação, a temperatura basal, né, a temperatura normal do corpo, ela permanece num determinado nível, né? Então, vamos supor 36,5, que é uma temperatura média. Após a ovulação, normalmente costuma ter um ligeiro aumento aí da temperatura, tá? Permanecendo nesse novo nível até a próxima menstruação. Esse ligeiro aumento é cerca de 0,2, tá? 0,2 graus. É um pouquinho só, mas já é algo que chama atenção para quem quer utilizar esse método comportamental, tá? Esse, então, permite, né, por meio da mensuração diária da temperatura, a determinação da fase infértil pós-ovulatória. Então, a mulher avaliando a temperatura realmente todos os dias, especial ali, né, naqueles mesmos horários, ela vai conseguir perceber quando der essa elevaçãozinha da temperatura. Esse aumento da temperatura dá por questões hormonais, né? Então, é um aumento pequeno, mas acontece, tá? Também não é 100% confiável, porque outros fatores interferem na temperatura, como o clima, né, o calor do dia. Então, isso tudo interfere na temperatura. Mas pode dar certo, tá? Então, vocês também, meninas, se tiverem curiosidade, olhem a temperatura de vocês ao longo do mês e vê se tem uma diferença mesmo, tá? E, por fim, um método aí mucocervical. Esse método mucocervical, que é o método de Billings, como que ele funciona, né? Ele tem identificação, então, do período fértil pela autoobservação ali das características do muco cervical e da sensação por ele provocada na vulva. Então, o que a mulher pode perceber? Esse muco, essa secreção mesmo vaginal, ela vai tendo diferenciação ao longo do mês, tá? Ao longo do ciclo menstrual propriamente dito. Então, no início do ciclo menstrual, essa secreçãozinha, ela é espessa, grumosa como se tivesse uns carocinhos, tá? Espessa é grosso, né? Como se tivesse uns carocinhos, dificultando ali a ascensão, a passagem dos espermatozoides pelo canal cervical. Então, o que vai dificultar a passagem dos espermatozoides para o útero. Então, a mulher estaria no período infértil. O segundo momento é a ação estrogênica. Então, quando a mulher já está tendo uma liberação de estrógeno, né? Então, ela produz na vulva uma sensação de umidade, lubrificação, né? Indicando ali o tempo de fertilidade. Então, quando os espermatozoides têm maior facilidade de penetração no colo uterino. E, por fim, vou ter a fase fértil,
onde o muco ele vai ser transparente, elástico, escorregadio e fluido, né? Semelhante a uma clara de ovo. Então, a mulher ela consegue diferenciar isso claramente por esse muco cervical. Então, se ela pegar essa secreção vaginal com os dedos, ela vai observar que, no início, ela não vai conseguir fazer com que ele se estique, ele vai soltar, vai ficar um pouco acumulado em um dedo e no outro. No segundo momento, ele já começa a esticar, mas fica só uma distância pequena entre os dedos. E no terceiro momento, quando ela realmente está no período fértil, esse muco ele fica transparente, fica elástico, fluido, né, parecendo uma casca de ovo. Uma casca, não, uma clara de ovo, né? O que vai facilitar a passagem do espermatozoide, tá? Então, isso aqui as mulheres, as meninas conseguem observar com uma maior facilidade, tá? Então, vocês também, meninas, tendam a observar isso, tá? Se ocorre com vocês certinho, se ao longo do mês dá essa variação mesmo com esse muco cervical, tá? E além disso, né, desses métodos, pode realizar, né, a combinação de múltiplos indicadores da ovulação, ou seja, com a finalidade, né, de determinar o período fértil com maior precisão e confiabilidade. Então, tem muitas mulheres que elas fazem a soma desses 3 métodos, por exemplo, utilizam a tabelinha junto com o método da temperatura basal, junto com esse método aí do muco cervical, tá? E aí vai gerar, né, observação de sinais e sintomas também relacionados à temperatura basal, muco cervical e parâmetros subjetivos, né, indicadores aí de possível ovulação, além de dor abdominal, sensação de peso nas mamas, as mamas inchadas ou doloridas, variação de humor ou da libido, e outros sinais e sintomas também, como enxaqueca, náuseas, acne, né, então aumento de espinhas, quantidade de espinhas, aumento de apetite, aumento de peso, sensação de distensão abdominal, entre vários outros sinais que podem aparecer demonstrando aí essa ovulação, tá? E tem outros métodos comportamentais, como a relação sexual sem penetração, né, um método comportamental, e o outro é o chamado coito interrompido, né? O coito interrompido em si também não é confiável. O coito interrompido, o que seria, né? Só para deixar bem claro, a pessoa tem ali a relação sexual, mas quando o homem vai ejacular, ele não ejacula na vagina da mulher, ele ejacula fora da vagina. Isso vai, de certo modo, evitar uma gravidez? Não necessariamente, tá? Isso reduz a probabilidade de uma gravidez. Mas, se vocês lembrarem, né, de quando nós estávamos falando do reprodutor masculino, nós falamos que aquele líquido lubrificante produzidos ali pelas glândulas bulboeretais já contém espermatozoides. Então, só aquele líquido poderia ser capaz de engravidar uma mulher, tá? É mais difícil? É mais difícil, mas pode, tá? Tem uma probabilidade. Além disso, né, nós temos aí disponíveis os métodos contraceptivos, né, ofertados pelo SUS. Então, tem os métodos definitivos. De métodos definitivos, se destaca a esterilização mesmo, masculina ou feminina. A feminina é a ligação tubária, né, ligadura tubária, ou seja, ligadura das trompas. E nos homens, a vasectomia, né, que é muito mais simples, rápido, barato, né? Então pode ser realizado dos dois, então está disponível no SUS. Lembrando que tem um critério todo a se seguir, para conseguir isso pelo SUS. A pessoa tem que ter, se eu não me engano, acima de 25 anos de idade, ter pelo menos 2 filhos, se tiver uma relação estável, um casamento, enfim, o parceiro ou a parceira, né, tem que autorizar também, né, que não quer mais realmente ter outro filho. Então, tem alguns critérios ali para realizar essa cirurgia pelo SUS, tá?
mas hoje em dia tem se conseguido de forma relativamente rápida. Tá? Não está demorando, não. E tem os métodos temporários, né, que são os reversíveis. E aí, entre esses métodos reversíveis, nós utilizamos os métodos, principalmente os métodos de barreira, né? E entre os métodos de barreira se destacam o diafragma, o uso do preservativo masculino, temos também preservativo feminino, né, mas é pouco utilizado, né, utilizado bem mais o masculino. Também tem o DIU, que nós vamos falar do DIU, tá? O DIU de melino, o DIU de cobre, nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, vamos lá. Sobre os métodos de barreiras aí mais utilizados. Marco, Oi, qual que é esse diafragma? esse aqui, ó. O diafragma é como se fosse um diafragma. Não, deixa eu falar uma coisa que ele possa parecer. É como se fosse um aro, tá? Um anelzinho de silicone, e vai ter uma cobertura, também meio que de silicone, para a mulher colocar no interior da vagina. Esse diafragma, ele é colocado no colo do útero, tá? Ele é um método de barreira pensando na questão somente como um método contraceptivo, tá? Ele só serve como proteção à gravidez. Ele não tem ação contra doença sexualmente transmissível, tá? Algumas ele até protege, mas de maneira geral, a gente fala que não. Então, ele é bem utilizado para quem tem uma relação instável, em casamentos, por exemplo, que a pessoa já tem relação sexual sem preservativo. Então, ele poderia ser utilizado com a finalidade de evitar a gravidez. Então, esse aqui é o diafragma. Tá? O diafragma, ele é... Oi? Ou só diafragma? Ele tem outro nome ou só diafragma mesmo? O nome dele é diafragma mesmo. Estou até olhando aqui se eu coloquei outro nome. Não, mas é diafragma mesmo. Isso eu nunca tinha ouvido falar, não. Ele é até relativamente bem utilizado, assim. Sabe? Ele é mais comum, na verdade. Não é mais comum. Né? Ele é bem utilizado. Tá? Só que para utilizar o diafragma, a mulher ela precisa ir ao ginecologista para utilizar. Então, acaba que muitas muitas nem conhecem também. Tá? Mas ele existe, está aí disponível, e a mulher precisa de ir no ginecologista para utilizar, porque ele tem de tamanhos diferentes, tá? Então, por isso que ela tem que ir para saber qual que é o tamanho dela, porque é o tamanho do colo do útero, né? Então, o ginecologista que vai escolher ali, tá? De acordo com o tamanho do colo do útero dela. E ele não é descartável, ele pode ser reutilizado, tá? Nós vamos falar aí desse diafragma, então, com detalhe, para vocês verem, tá? É bom que vocês conhecem esse novo método, tá? Então, tem, né, esse diafragma. Tem a geleia espermicida, né, uma espécie de gel aí, espermicida, como se fosse um gel lubrificante, só que com características espermicidas. Ou seja, é um gel que tem característica... um gel produzido para matar espermatozoides, né? Então, a mulher vai aplicar ele na região vaginal, e esse gel ele vai matar os espermatozoides que chegarem ali. Então, também tem essa função como método contraceptivo, não como método de proteção contra alguma doença, tá? E os preservativos propriamente ditos, masculino e feminino. Preservativo masculino, muito mais prático, mais utilizado socialmente, muito mais aceito socialmente, por mais que tenhamos ainda muitas barreiras, muita coisa para evoluir em relação ao preservativo, mas ele está aí disponível, né? Todo mundo já viu, já pegou, sabe como que se utiliza esse preservativo masculino, diferentemente do preservativo feminino. Talvez alguns de vocês aí nunca viram, nunca pegaram um preservativo feminino, né? E esse preservativo feminino, ele é uma forma ali de proteção que a mulher pode utilizar durante a relação sexual. Ele protege tanto contra as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, como quanto a gravidez. Só que ele é
visualmente não é tão agradável, né? Porque ele é essa forma plástica aqui. Daqui a pouco eu acho que eu tenho um aqui em casa. Eu pego para vocês verem como que ele é. Tá certinho aqui. Mas é isso que está sendo demonstrado na imagem. Vai ter 2 aros. Um aro é fechado e o outro é aberto. Esse aro fechado a mulher introduz dentro da vagina mesmo, fica lá acoplado próximo ao colo do útero. E o aberto fica para fora, na vulva. Tá? Então daqui a pouquinho eu pego ali para vocês verem. Vamos lá falar do diafragma primeiro, né? Então, o diafragma, ele, quando a mulher utiliza, né, ele deve ser colocado em todas as relações sexuais, antes de qualquer contato entre o pênis e a vagina, ou seja, a mulher ela precisa colocar ele com antecedência, tá? Falo com antecedência porque não precisa ser ali no momento mesmo da relação sexual, como é o caso do preservativo, masculino e feminino, né? Ele pode ser colocado ali, por exemplo, 1 hora antes. Ele pode ser colocado até 2 horas antes, no máximo, né? 2 horas antes. Então tem essa vantagem, digamos assim, né? Ele não precisa ser colocado exatamente no momento da relação sexual, tá? E ele pode ser utilizado ainda com associação, né, da geleia espermicida ou não. Ou pode ser utilizado somente ele. Tá? Pode ser utilizado das duas formas. E esse diafragma, né, a mulher tem que ter um cuidado de só retirar ele após 6 a 8 horas após ali a relação sexual, né? E lembrar, né, de não permanecer com ele mais de 24 horas, com a finalidade de evitar mesmo efeitos colaterais, de deixar ele dentro da cavidade vaginal, tá? Por que que a mulher ela deve retirar somente depois de 6 a 8 horas? Como a temperatura vaginal é alta, né, o espermatozoide ele consegue viver dentro da vagina da mulher por algum período de tempo. Então, se a mulher termina a relação sexual, tira ele depois de 1 hora, tem espermatozoides vivos ali ainda. E no momento da mulher retirar esse diafragma, o espermatozoide passa para o útero e a mulher engravida nesse momento. Então, a gente estende esse período de 6 a 8 horas. Muitas mulheres até estendem um período maior mesmo, para evitar, né? Só não pode ficar mais do que 24 horas, né, com a finalidade, de fato, de evitar ali os efeitos colaterais, tá? E quando o diafragma está bem colocado, ele não atrapalha a relação sexual, não é percebido pelo homem, então não vai atrapalhar em nada, tá? Não atrapalha nem no prazer sexual de nenhum dos dois, nem do homem, nem da mulher, né? E tem alguns cuidados, né, que devemos ter, né, primeiro, que a detecção aí de uma infecção sexualmente transmissível é um motivo, né, para suspender o uso desse método, e o retorno ao uso ficará condicionado à cura dessa infecção e reavaliação do risco de uma nova DST ou infecção, né, pelo HIV. Existe, né, o diafragma em vários tamanhos, sendo necessário a medição para o profissional de saúde treinado para determinar o tamanho adequado para cada mulher. E o produto de fabricação nacional está disponível, então, nos tamanhos de 60, 65, 70, 75, 80 e 85 milímetros. Então, tem esses vários tamanhos. Por isso que eu disse que a mulher precisa ir ao ginecologista, que o ginecologista vai medir o tamanho do colo do útero dessa mulher, tá? Ele mede o colo do útero dela e determina, fala, o seu colo do útero é tamanho 70 milímetros. Então, ela vai comprar o adequado para ela, que esse diafragma ele tem que encaixar certinho no colo do útero, tá? Para não ter, de fato, nenhuma sobra ali para o espermatozoide conseguir passar. Então, tem que ter certinho. E a durabilidade, né, do diafragma é de aproximadamente 2 a 3 anos, ou seja, ele dura um tempo relativamente bom, né? E se observadas, né, as recomendações do produto, após esse período ele deverá ser trocado e o diafragma ele deve ser sempre lavado antes e após o uso, né, com água e sabão. Tá normal. Não tem nenhum cuidado especial com ele. Só manter a higienização, lavar com água e sabão, manter ele seco, guardado em um ambiente limpo, tá? Então é reutilizável, não é caro, tá? Depois vou até procurar aqui o preço, só para vocês terem uma ideia de quanto custa.
né, só outras observações, né, chamando mais nossa atenção, que ele deve ser retirado, né, de 6 a 8 horas após a relação sexual, e ele pode ser colocado na hora da relação ou até 2 horas antes. E que esse diafragma ele previne algumas DSTs e complicações por elas causadas, especialmente o gonococcus e a clamídia, mas ele não protege contra o HIV, HPV, herpes genital, tricomonas, enfim, porque ele não recobre, né? Ele não encobre mesmo, de fato, a parede vaginal e a vulva. Então, a mulher fica susceptível a essas outras infecções, tá? Antes da gente só passar ali para os espermicidas, eu pensei que eu tivesse colocado uma imagem desse diafragma em si. Vou pegar uma imagem aqui rapidinho, só para que vocês possam ver o diafragma, a mulher colocando esse diafragma, colocação, tá? A técnica certinho para se colocar o diafragma, porque, né, alguns de vocês podem nunca ter visto, então para a gente não ficar com essas dúvidas aí. Então, cadê? Aqui. Eu estou colando aqui a imagem para vocês verem isso certinho, tá? Então, a mulher ela tem que se posicionar, colocar, né, numa posição confortável para ela. Ela pode dobrar o diafragma. Esse diafragma ele é maleável, né, porque ele é meio ali de silicone. Então, ela pode ficar de pé, né, levando uma perna, ou de cócoras, ou deitada, enfim, na posição que for mais confortável para ela. Ela vai inserir ele dobrado e vai acoplar ele no colo do útero, como está sendo mostrado aqui na imagem, tá? Então, deixa ele bem presinho no colo do útero, tá? Isso é o que vai, de fato, proteger, né? Gerar ali a proteção contra a gravidez, tá? Eu estou olhando aqui o preço desse diafragma. Deixa eu achar aqui o preço, dispositivo intrauterino, estou achando aqui, diafragma contraceptivo, preço. Só para vocês terem uma ideia. Gel contraceptivo, diafragma de... Olha, pelo que eu estou olhando aqui, ele custa cerca de R$100. Achei aqui cerca de R$100, tá? Ou seja, não é tão caro, né? Já que ele tem essa durabilidade de 2 a 3 anos, né? Então, é relativamente barato, né? Para quem for utilizar, né, 2 a 3 anos, é bom. É um custo-benefício ok, né? Então, vamos lá, continuar. Com as espermaticidas, né, espermicidas, tanto faz, pode ser chamado das duas formas, que são substâncias químicas ainda, que quando introduzidas na vagina, destroem ou imobilizam os espermatozoides, ou ainda inativam as enzimas necessárias para a penetração deles no óvulo. No Brasil e no mundo, essas espermaticidas é a base do nonoxinol 9, é o nome da substância química, né? E esse N9 a 2% é mais amplamente utilizado. Então, a gente acha ele disponível em de maneira fácil, né? Em diversos produtos, nas farmácias, de maneira geral, vocês conseguem comprar esses géis, essas pomadas espermicidas, tá? O uso, né, de alguns métodos contraceptivos que contenham esse N9, eles podem aumentar o risco dessa transmissão por HIV e outras DSTs devido à não utilização de preservativos, tá? Não é o espermicida que vai, de fato, aumentar o risco da transmissão das DSTs. É o não uso do preservativo. Então, né, não se recomenda ali o uso de espermicida para mulheres que têm mais de um parceiro sexual ou cujos parceiros têm outros parceiros ou parceiras, né, e não usam preservativos ali em todas as relações sexuais, pois nessas situações existe maior risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem que ter uma certa atenção nesses casos, tá? Temos ainda o DIU,
talvez alguns de vocês conheçam já o DIU, já tenham utilizado, enfim, ou conheçam alguém que utilizem o DIU. Né? O DIU tem de duas formas, né? Tem o DIU de cobre, tem o DIU hormonal, né? Então, o DIU ele é utilizado com essa finalidade, como um método ali de barreira, né? Mas também ele pode ser utilizado com a liberação mesmo de hormônios, tá? Para evitar a ovulação, para evitar, de fato, a questão da fecundação, tá? Então, o DIU, ele não provoca o aborto, né? Porque ele atua antes da fecundação. Então, tem esse mito que o DIU provoca aborto, mas isso não é verdade, porque a atuação dele é antes da fecundação. E tem ele, né, em diversos modelos, mas o mais utilizado é o T, que é esse aqui, que ele é de cobre. Então, vocês veem aqui essa pontinha, que é de cobre, né? Então, ele está recoberto com cobre, que age, né, inativando ou matando os espermatozoides, impedindo aí o contato dos espermatozoides com o óvulo, e a fertilidade da mulher retorna logo após a retirada do DIU. Então, a gente percebe isso também como um ponto positivo. Com pontos negativos do DIU, a colocação dele, muitas vezes, é muito dolorosa. Depende, claro, da mulher, mas muitas queixam de muita dor para colocar, tá? Então, vai depender aí, vai variar de pessoa para outra. O DIU, então, de toda maneira, ele deve ser inserido preferencialmente durante a menstruação, tá? É o momento mais ideal para se colocar o DIU. Devido, né, se o sangramento é menstrual, a possibilidade de gravidez fica descartada. Ou seja, se a mulher está tendo mesmo, né, gravidez, é porque não teve fecundação. Ótimo. O segundo ponto é que a inserção é mais fácil pela dilatação do canal cervical. Ou seja, se ela está eliminando ali, né, a menstruação, o colo do útero está mais aberto. Então, facilita a passagem do DIU. O terceiro ponto, qualquer sangramento causado pela inserção do DIU não incomodará tanto a mulher. Então, não vai ter problema algum, tá? E a inserção, né, pode causar menos dor devido à menstruação ali, por causa que o canal, né, o colo do útero, vai estar um pouco mais dilatado. E também em outros casos, né, após o parto, o DIU ele deve ser inserido durante a permanência no hospital, se a mulher já havia, né, tomado essa decisão antecipadamente. E o momento mais indicado nesses casos é logo após a expulsão de placenta, porém, né, pode ser inserido a qualquer momento, dentro de 48 horas após o parto. Passado esse período, deve ser aguardado aí pelo menos 4 semanas. Então, tem essas questões relacionadas ao uso do DIU. E do DIU ainda, pensando, né? Algumas pessoas, elas falam que não confiam muito na utilização desse DIU, porque conhecem pessoas que engravidaram utilizando o DIU, enfim. De alguns anos para cá, o DIU evoluiu muito, tá? Então, ele está atuando de uma forma muito melhor hoje em dia. Tem um risco? Tem risco de engravidar. Todos os métodos contraceptivos têm um risco de falhar, tá? Então, pode acontecer com qualquer um deles, inclusive as pílulas contraceptivas. Tá? Então, a gente tem que ficar atentos nisso, bom? Como métodos contraceptivos, então, ofertados pelo SUS, também temos os métodos, né, hormonais, que eles podem ser orais ou injetáveis. Dos métodos orais, a gente tem, né, as pílulas propriamente ditas, né, que é um combinado ali monofásico, que aqui tem o nome da substância, né, propriamente dita. Tem as mini pílulas e a pílula anticoncepcional de emergência, chamada pílula do dia seguinte, né? E tem os injetáveis mensais, os injetáveis trimensais. Além desses métodos que são fornecidos pelo SUS, na rede privada, né, no particular, tem também métodos hormonais por meio de adesivos, por exemplo. Uma mulher pode colocar um adesivo na pele para ter a liberação ali de hormônios, tá, anticoncepcionais. Então, isso também já está sendo utilizado, tá?
Então, como que deve realizar, né, o uso aí desses anticoncepcionais? Então, de vias orais, a pílula, né, que é combinada, 21, 22 ou 28 comprimidos, né? Então, primeiro mês vai utilizar, né, o primeiro comprimido, vai utilizar, né, no primeiro dia do ciclo menstrual ou até o 5º dia desse ciclo menstrual. E quando são as mini pílulas, né, que vai ter uma dosagem menor, vai de 28 a 35 comprimidos, sem interrupções, que é indicado principalmente para as lactentes, né? Então, são as mulheres que estão amamentando, né, que vai ser iniciado aí o uso após 6 semanas do parto. Isso pode ser já iniciado. E os anticoncepcionais injetáveis, nós vamos ter o trimestral, né, o progestogênio. Então, ele é de 90 em 90 dias, que ele é indicado, sim, para as lactantes. Tá? Esse aqui, de 90 em 90 dias, talvez vocês conheçam alguma pessoa que já fez uso dele. Ele é bom, pensando nessa questão, né, do prazo, que só tem que tomar de 90 em 90 dias. Por outro lado, muitas mulheres reclamam da irregularidade do ciclo menstrual após parar de tomar o medicamento. Muitas mulheres reclamam disso, tá? Muitas falam que ficaram anos sem menstruar após parar de tomar o medicamento, né, após parar de tomar essas injeções. Então, tem que tomar cuidado, tem que realmente ter uma orientação ali com o ginecologista para definir o melhor método, tá? E tem um mensal, né, que ele não vai ser indicado para as lactantes devido a um valor, uma carga maior de hormônio. Tá? Então, a gente tem esses dois métodos. E ainda nessa aqui, eu falei, essa carga maior, tem esse estrogênio, tá? Esse estrogênio, que por isso que impede a mulher aí a mulher lactente, né? De tomar, tá? Esse mensal. Já a contracepção de emergência, a chamada pílula, né, do dia seguinte, então vai ser por meio, né, de utilização de pílulas contendo estrogênio e progestogênio, né, ou apenas o progestogênio após uma relação sexual desprotegida, e não deve ser utilizado de forma regular, substituindo outro método anticoncepcional. Esse caso, gente, dessa pílula, como se fosse uma bomba hormonal. É muito hormônio dado de uma vez só. Ele desregula completamente o ciclo menstrual. Não sei se alguma de vocês, né, ou se vocês conhecem alguém que já precisou de tomar essa pílula do dia seguinte, para vocês conhecerem um pouquinho sobre isso, o ciclo menstrual ele fica muito irregular, tá? E a pessoa que toma repetidas vezes, né, um curto espaço de tempo, ele pode acabar fazendo muito mal para a pessoa. Tá? Então, tem que ficar muito atento em relação a isso, tá? Que é uma coisa realmente muito séria, tá? Então, tem que tomar as pílulas, né, de anticoncepcional de emergência até no máximo 5 dias após a relação sexual desprotegida, mas quanto antes tomar, né, quanto mais precocemente tomar, maior vai ser a proteção. Então, se a pessoa teve relação desprotegida hoje, dia dos namorados, furou a quarentena para encontrar ali o namorado, teve relação sexual desprotegida, amanhã ela tem que tomar tem que tomar essa pílula do dia seguinte, para ter um efeito mais fidedigno, né? Um efeito mais confiável, tá? Se ela deixar vou tomar no domingo, na segunda, aí só vai aumentando o percentual de falha da pílula. Tá? Então, quanto antes ela tomar, melhor é. E lembrando também que, por mais que a pílula do dia seguinte cause um alívio, né, nessa questão voltada para a infecção sexualmente transmissível, ela não causa nenhuma proteção contra, né, causa um alívio em relação à gravidez, ela não causa nenhuma proteção em relação às infecções sexualmente transmissíveis. Pensando agora nas relações sexuais, né, trazendo aí as infecções sexualmente transmissíveis, esses riscos contendo as infecções sexualmente transmissíveis,
o que que nós temos? A principal, que chama muito a nossa atenção, que é o HIV, né? O HIV sempre é uma das principais, né? E como principais, ele, né, chamado HIV, o vírus da imunodeficiência adquirida, né, o vírus da imunodeficiência humana, perdão, que compromete o funcionamento, né, do sistema imunológico, impedindo aí de executar uma tarefa de proteger, né, o organismo contra as agressões externas por bactérias, outros vírus e parasitas. Então, é muito sério, né? A gente sabe que HIV ainda hoje não tem cura, né? A gente está evoluindo muito em relação a isso, mas ainda hoje não tem cura. E, diferentemente de outras infecções sexualmente transmissíveis, ele não apresenta nenhum sinal inicialmente. Então, muitas pessoas têm HIV e não sabem, tá? Então, as pessoas têm e realmente passam despercebido, tá bom? O que chama ainda a nossa atenção, que eu preciso falar com vocês, né? HIV é diferente de AIDS, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode ser HIV positivo e não ter AIDS, né? Enquanto outra pessoa pode ser HIV positivo e ter AIDS, tá? Qual é a diferença nesses dois casos? A diferença é o seguinte: AIDS é a doença, tá? AIDS significa, né, traduzindo para o português, síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso é o resultado aqui da sigla de AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Que é causada quando o HIV está muito forte no corpo da pessoa. Ele já comprometeu muito o sistema imunológico. Aí a AIDS surge. Hoje em dia, com os tratamentos que nós temos disponíveis, né, a pessoa ela consegue sobreviver com HIV tranquilamente, podendo ali, de fato, ter as atividades do dia a dia normal, de forma normal, desde que tome a medicação, tá? Se a pessoa tomar a medicação certinha, ela consegue atingir um estado que é o chamado de HIV indetectável. Ou seja, ela continua sendo HIV positivo, mas no estágio de indetectável. O que isso significa? É que ela perde o poder de transmitir o HIV, tá? Porque a carga viral do vírus fica tão baixa no sangue ali da pessoa que ela não consegue mais transmitir para outros, desde que ela tome a medicação de forma muito correta. Porque isso pode reverter, isso pode piorar se ela deixar de utilizar a medicação certinho, tá? Aqui só um panorama, né, da AIDS para vocês saberem aí desses últimos anos que tinham acontecido em relação a ela. Então, no mundo, né, em 2012, cerca de 34 milhões de pessoas viviam com AIDS no mundo, ou seja, eram muita gente, né? E no Brasil, aí, desde o início, né, dessa epidemia, dessa pandemia, né, até junho de 2014, já tinham sido registrados 757.042 casos. E o número aumentava consequentemente, né, sendo uma prevalência de 0,6 na população de 15 a 49 anos, e o maior crescimento estava entre os jovens de 15 a 24 anos. Então, a população jovem mesmo, que estava iniciando a vida sexual. Então, entre os jovens, precisa de ter mesmo uma conscientização sobre isso. Então, vocês aí, né, muitos de vocês estão nessa faixa de 15 a 24 anos, né? Vocês precisam, como todos, tá? Se atentar a isso, conversar ali, vocês enquanto profissionais de saúde, conversar com os amigos de forma não formal, né? Falar sobre as formas de prevenção, porque muitas pessoas elas não estão utilizando preservativo mais, porque não tem mais medo da AIDS em si, tá? Então, a gente precisa sempre ficar falando um pouquinho sobre isso. Aqui só para vocês saberem, né, que entre 2007 e 2014 foram registrados, né, 30 mil novos casos. Tem uma diminuição da preocupação, então, social sobre a AIDS e uma menor divulgação, né, de informações relacionadas à epidemia. Então, a gente observa
tudo isso aí, tá? E antes de passar para sífilis, ainda sobre a AIDS propriamente dita, atualmente nós temos uns estudos aí publicados, né, que mostram que aqui no Brasil tem uma estimativa que a cada dia, nessa faixa etária, entre 15 a 24 anos, 10 novos, né, já adolescentes, adultos jovens, são infectados pelo HIV por dia. Tá? Então, é muita gente. Por quê? Porque não estão se prevenindo. Sobre o HIV, propriamente dito, todos nós sabemos as formas de prevenção, né? As formas de transmissão, melhor dizendo, que é o contato sexual sem uso de preservativo, que é o compartilhamento, né, de seringas e materiais pérfuro-cortantes, né, que seriam essas formas, então, contato sexual e sangue. Então, a gente tem que evitar, né, contato sexual utilizando preservativos e evitar ali compartilhamento de materiais pérfuro-cortantes. Então, a gente tem que orientar isso para a população. Lembrando que beijo, abraço, isso não pega. Compartilhar copo não transmite HIV, tá? Outra infecção, né, sexualmente transmissível, que infelizmente tem aumentado pra caramba, é o sífilis, a sífilis. Sífilis tá crescendo demais. Aqui em Belo Horizonte nós estamos passando, agora a gente tá até tentando controlar um pouco mais, mas passamos aí por uma fase bem crítica, tá? De sífilis, né? Um surto muito grande. Então, a sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum. Então, essa bactéria que causadora. A transmissão ela é pela relação sexual, sem preservativo. Eu disse que aqui em Belo Horizonte, né, estávamos vivendo uma crise, né? Estava vivendo um surto mesmo. Então, tenham cuidado, tá? E os sintomas, quais são? Né? O porquê que a gente precisa ficar atento a isso? Porque, inicialmente, a pessoa apresenta uma lesão primária, ou seja, uma úlcera, um machucadinho, né? Assemelhando aí um cancro duro, né? Então, vai ser semelhante a uma afta, uma feridinha, tá? Que é não dolorosa na região dos genitais, que vai surgir ali 2 semanas, normalmente, né, em média, 2 semanas após o contato sexual. E aí, cerca de 3 a 6 semanas depois, ela vai desaparecer, mesmo se não houver tratamento, causando a falsa impressão de uma cura espontânea. Só que não curou, tá? Então, a pessoa ela pensa que falar, é besteira, só foi um machucadinho mesmo, machuquei, nem sei onde, melhorou. Mas não. Então, isso pode voltar semanas ou até meses, né, após o desaparecimento, e a doença, então, retorna e, dessa vez, disseminada pelo corpo da pessoa, né, pelo organismo, tornando-se aí a sífilis secundária ou terciária, gerando erupções na pele, febre, dor de garganta, mal-estar, perda do apetite, aumento dos gânglios, né, dos linfonodos pelo corpo. Então, vai trazer várias consequências. Então, inicialmente, olha, feridinhas, uma afta, por exemplo, na genitália. Então, coisa simples. Isso sífilis primária. Depois ela pode evoluir, olha, para o corpo inteiro. Mãos, pés, trazendo essas feridas terríveis aí para o corpo inteiro, tá? O tratamento, penicilina, né? O antibiótico, né, comprovadamente eficaz contra a bactéria causadora da doença. A penicilina, por exemplo, só para vocês saberem, que eu acho que 90% de vocês, pelo menos, já devem ter ouvido falar no nome, é a bezetacil, o nome da injeção, tá? E se vocês ouviram falar nela, você sabe que é uma injeção que dói pra caramba. E não é uma dose só, tá? Então vai ter que fazer um tratamento ali à base de bezetacil para conseguir curar da sífilis. Mas, por todo modo, a sífilis tem cura, tá? E a prevenção é o uso de preservativo, né? Durante a relação sexual. Simples, rápido, prático de utilizar, então vale a pena aí utilizar esse método, né? E o sífilis ainda, além de causar mal para a própria pessoa, se a mulher engravidar e a criança nascer com a sífilis congênita, a criança tem risco de desenvolver cegueira, inclusive. Tá? Então é uma condição bem crítica mesmo. Então a gente tem que ficar atento, tá?
porque a sífilis ela pode atingir o sistema nervoso. E aí, se ela atinge o sistema nervoso, ela pode, de fato, atingir nervo óptico, enfim. E aí pode causar essa cegueira na criança, tá? O diagnóstico, então, da sífilis, né, é laboratorial, né, e a escolha ali de exames laboratoriais mais adequados deverão considerar a fase evolutiva da doença para conseguir, né, determinar o tratamento. Na sífilis primária e em algumas lesões da fase secundária, o diagnóstico poderá ser feito direto, isso é, sem a necessidade, né, da demonstração de treponema, melhor dizendo, né, que é feita pela demonstração do treponema, e a utilização da sorologia, né, pelo exame de sangue, poderá ser feita aí a partir da segunda ou terceira semana após o aparecimento dessa feridinha, né, do cancro, quando os anticorpos começam a ser detectados. Hoje em dia também nós já temos o teste rápido para sífilis, tá, que está disponível aí no mercado, tanto na rede pública quanto na rede privada. E só para vocês saberem, o exame da sífilis, ele é identificado como VDRL, tá? Então aí, se algum médico pediu para vocês esse exame, VDRL é o exame de sífilis, tá? Outra doença que estava causando uma certa dor de cabeça aqui para a saúde pública de Belo Horizonte é a gonorreia, né? Chamada gonorreia ou blenorragia, é mais comumente conhecida como gonorreia. Então, o causador é a bactéria, né, gonococo, que a Neisseria gonorrhoeae. Então, a transmissão é por meio da relação sexual sem preservativo também. E os sintomas dela são sensação de queimação ou dor ao urinar, vontade frequente de urinar, corrimento turvo e denso do pênis, corrimento também vaginal turvo, amarelo com odor desagradável. Nas mulheres, né, podem ter dores ali estomacais, sangramento menstrual anormal, ânus ou reto inflamados, né, após haver relação sexual anal, inflamação de garganta após haver relação sexual oral, e nos homens ainda pode ter dor, né, no escroto ou testículos. Então, o que acontece nessa gonorreia é porque tem, de fato, uma infecção nas genitálias, né, que está envolvendo aqui o sistema reprodutor. E como tem essa infecção na genitália, está tendo a produção ali de bactérias. Então, tendo a produção de bactérias, vai ter essa secreção, vai ter como se fosse esse pus saindo, tá? Então, é bem doloroso, tem um odor ruim, não é uma situação bonita, não, tá? O tratamento, né? É antibiótico, a base de antibiótico, né? Administrado por via oral ou por injeções. Então, é fácil de ser tratado. A prevenção, né? O uso de preservativos, né? Não compartilhar toalhas ou objetos íntimos que podem conter a bactéria, que isso é muito importante também. E só um cuidado que tem que ter é porque essa bactéria da gonorreia é uma bactéria que ela está ficando resistente aos antibióticos, né? Porque as pessoas não estão tomando antibiótico corretamente. Então, as bactérias elas estão ficando resistentes. Então, nós devemos ficar atentos a isso, tá? O diagnóstico ele também vai ser laboratorial, por meio, né, de exames que tem de verificar a coloração de Gram, ou seja, coloração de Gram é um exame de cultura mesmo, que vai conseguir visualizar ali a parede, a membrana plasmática da bactéria, para verificar isso, tá? Para verificar o tipo da bactéria. E as secreções também utilizadas, né, no meio de cultura podem ser colhidas do próprio canal endocervical, na uretra feminina ou masculina, na orofaringe, no canal anal, conjuntiva, lesões e no próprio sangue, tá? Então, isso é no laboratório que vai analisar. E para finalizar essas infecções sexualmente transmissíveis, tem o HPV, né, que é o papiloma vírus humano. Então, é essa doença infecciosa, né, de transmissão sexual, também conhecida como condiloma acuminado, verruga genital ou crista de galo. O HPV, o grande risco relacionado ao HPV, além dessas questões de verruga, condiloma acuminado, né, que visualmente não é nada legal, o grande risco é especial para a mulher, que o HPV ele tende a gerar o câncer de colo de útero, tá? Então, é uma situação bem, bem grave, bem perigosa mesmo. Então, a gente precisa ficar atento nisso, tá?
O maior causador de câncer de colo do útero é o HPV. São as feridinhas ali, as lesões causadas pelo HPV, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia da infecção, né, desse HPV no homem, que pode gerar nessas lesões aí vegetantes, né? Isso que chama de condiloma acuminado. Só falando de forma simples também, que vocês vão ver isso mais para frente. HPV, ele tem diversos tipos, tá? De vírus HPV. Então, um deles pode formar essas feridas, essas lesões, né? Parecendo uma couve-flor, tá? E na mulher também, né? Na região da vulva, tá? Pode deixar aí essa presença de verrugas. E também no colo do útero, né? Então, aqui a gente tem um colo do útero. Aqui a imagem não está muito boa, né? Que está clarinha, mas seria um colo do útero normal, sem nenhuma alteração, tá? E aqui é um colo do útero com alteração. Ou com alteração, observem que ele é todo manchado, né? Todo aqui pintado. Isso demonstra as alterações que estão ocorrendo aqui no colo do útero, tá? Então, é bem importante aí para nós avaliarmos esses quesitos, bom? É isso tudo. Muita coisa para hoje ou não? Foi tranquilo, né, o conteúdo? Foi. É muita coisa, né, mas muita coisa simples, assim, muita coisa tranquila, né? Então, só antes de eu liberar vocês, só vou aqui, deixa eu abrir a oficial 2, deixa eu só procurar aqui, para eu ler junto com vocês. Cadê prova oficial 2? Eu acho que PDF não consigo compartilhar com vocês aqui. Vou abrir ela em Word para eu compartilhar com vocês aqui, para que eu possa ler, tirar alguma dúvida que vocês possam ter, né? Então, só deixa ela carregar. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Prova oficial 2. Então, gente, nossa prova oficial 2, então vocês vão ter até sexta-feira, né, da semana que vem para me entregar. Então, vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, né, que vocês têm meu e-mail. Assim que vocês enviarem, eu vou sinalizar, né, que eu recebi. Enviem o quanto antes, por favor, assim que vocês conseguirem. Podem ir enviando, que eu vou corrigindo, né, o quanto antes também, porque eu vou ter que postar a nota de vocês até o sábado, dia 20. Então, vocês vão ter até o dia 19 para me enviar e eu tenho até o dia 20 para postar essas notas, tá? Então, o que eu tenho aqui de questões para vocês? São questões simples, né? São 5 questões, mas vamos lá a elas. Então, questão número 1. Deixa eu só aumentar a letra aqui, que eu acho que vai facilitar para vocês lerem junto comigo. Então, questão número 1. Para vocês fazerem um quadro, um esquema, enfim, o que vocês acharem melhor para vocês fazerem, tá? Usem aí a criatividade para fazer isso, né? Demonstrando aí os 3 tipos de músculo. Então, faça esse quadro, um esquema, mostrando aí os 3 tipos de músculos, a diferença entre esses tipos de músculos, tá? Então, questão número 1. A questão número 2 são quais as formas, né, de classificação dos músculos estriados esqueléticos, determine cada uma delas. Então, essas formas de classificação, quanto à ação do músculo, quanto à função do músculo, tá? Tem essas formas de classificação. Nos slides tem isso que eu mandei para vocês. Então, tá tudo lá. A terceira questão, o que é um músculo agonista, antagonista, sinergista e fixador. Então, fácil, terceira questão. Vou pular a quarta, vamos para a quinta, questão que é simples. Né? Entre os métodos contraceptivos, que é o de hoje, escolha 3 deles e descreva 2 vantagens e 2 vantagens de cada um deles. Então, vocês podem ficar à vontade para escolher os 3, tá? Então, se quiser falar, por exemplo, diafragma, tabelinha e camisinha, ótimo,
Tá? Se quiser utilizar, falar de qualquer outro, também pode falar. E aqui, número 4, eu coloquei desenhos componentes do sistema reprodutor masculino e feminino, indicando cada componente e defina a função de cada um. Tá? Essa questão mais complexa aí para vocês. Então, vocês podem tentar desenhar mesmo o sistema reprodutor masculino e feminino. Sei que tem muita gente que não é bom no desenho e eu me coloco nesse meio, né? Pensando nessa questão, que eu sei que o desenho não é tão fácil, se vocês quiserem, por exemplo, imprimir uma imagem do sistema reprodutor masculino e feminino, pode, não tem problema, né? Ou escolher a imagem, enfim, do jeito que vocês quiserem, mas eu acho melhor, né, imprimir, que aí vocês coloram essa imagem, tá? Coloram ali, diferenciando, por exemplo, vou colorear a próstata de azul, a vesícula seminal de verde, o epidídimo de preto, para diferenciar uma parte da outra, tá? Ou seja, esse desenho mesmo, ou colora, tá? Se você preferir, para conseguir realmente diferenciar uma parte da outra, tá? E definir a função de cada uma dessas partes, tanto do reprodutor masculino como do feminino. Ok? Ok, Marcos, no caso, para quem não tem impressora, faz como desenho mesmo, né? Isso, desenha. Desenha. Vai na papelaria ali, ó, deve estar uns 20 centavos. Nem sei quanto que é para imprimir, gente. Mas arruma um jeitinho que dá. Mas desenha, pode desenhar, gente. Coloca um papel aí em cima, né, do celular, em cima de alguma coisa, que dá para pegar ali para desenhar também, em cima de do livro, enfim, tem como. Tá? Pensando nessa possibilidade, essa tua prova, você está facilitando ela a gente entregar por todos os meios, né? Aham. Entendo. Sim, isso, todos os meses. Pode enviar WhatsApp, ou e-mail, o quanto antes, por favor, mas até sexta, dia 19, vocês têm que enviar essa prova. Professor, não enviei até sexta, eu posso enviar no sábado, dia 20? Infelizmente não, tá? Porque o prazo mesmo da oficial 2, ele termina no dia 19, 11 horas, 23h59, né? Às 11 horas e 59 da noite, termina o prazo do oficial 2. Então, no dia 20, no próprio sábado, eu não posso receber, tá? E no próprio sábado eu vou tentar corrigir essas provas de vocês de manhã, para já lançar as notas de vocês de manhã mesmo. Então, depois que eu lancei as notas, para eu alterar, eu inclusive tenho que pedir autorização para a coordenação para alterar, e não tem como, né? Então, é só... Ô, Marcos, e no caso de quem fazer, né, agora, por exemplo, antes do dia 19, a nota só vai ser dada no sábado, de toda No forma. sábado. Isso, no Entendo. sábado. Porque eu não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar corrigir antes, mas eu não garanto que eu vou conseguir. Se eu conseguir, Não, eu mas eu posso acho que até até o próprio responder. sistema não deixa, né? Não, o sistema não deixa. Eu posso lançar a nota, eu deixo a nota no sistema, mas eu tenho que publicar para a turma inteira de uma vez. E depois que eu publico para a turma inteira, ele trava, eu não consigo publicar a nota de novo. Então é só no sábado que ele vai lançar mesmo. Tá? Mas eu tento lançar no sábado de manhã. Tá bom? Vai ficar Essa mais prova tranquilo. sua aí, ela vale 1.500 como as outras? Não, essa prova, vou confirmar a nota aqui para vocês agora, mas se eu não me engano, são 4.000. Deixa eu só parar aqui o compartilhamento para facilitar aqui, para eu confirmar aqui esses pontos. Se eu não me engano, ela vale 4.000 pontos. Né? Ou seja, é muito ponto. Né? Deixa eu só confirmar se a de vocês também vale 4.000, porque a outra turma que eu dei eram 4.000. Agora eu só tô na dúvida, porque a deles eu acho que é diferente mesmo. Ou se a de vocês é também. Só deixa eu confirmar aqui, tá? Só um minutinho. Autor de pontos. Então, deixa eu olhar aqui para dar com certeza o valor para vocês.
Então, oficial 2, 4 mil pontos. Tá? Então, ou seja, vale muito ponto. Né? Então, façam muito bem aí essa prova, façam com calma, vocês têm uma semana para fazer. Aproveitem, se vocês tiverem um tempinho, né, no final de semana. Sei que vocês têm outras provas também, mas se vocês tiverem esse tempinho de final de semana, aproveitem para tentar fazerem, que vale a pena, né, antecipar um pouquinho, tá? Pensem nessa quantidade de pontos todos que estão em jogo, né? Vai dar certo. É a nossa última aula? Eu acho que sim, né? Porque... Marco, Oi. deixa eu te perguntar. Aí, no caso, a prova, eu posso fazer ela escrita e te enviar a foto ou tem que ser no Word? Pode ser. Pode ser, Amanda, não tem problema nenhum. Poder desenhar, né? Exatamente. Papel lá. Pode ser escrita mesmo manualmente, desde que a foto, né, dê para ler certinho, não tem problema nenhum ser escrita manualmente. Pode ser, tá? Beleza, obrigada. Por nada. Obrigado pelas suas aulas, espero que continue conosco. Você é um ótimo professor. Que bom, Amanda, eu fico feliz aí com esse retorno, com esse seu retorno. Meninos, eu gostei muito de estar esse período aí com vocês. Passou muito rápido. Infelizmente, né, a maior parte do nosso tempo foi assim à distância, devido, né, à nossa situação atual, devido à pandemia. Mas eu estou sempre aí à disposição. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa, podem me chamar, vocês têm meus contatos. Então, hoje, né, oficialmente, foi nossa última aula mesmo desse semestre. A gente vai se encontrar mais vezes, eu tenho certeza disso. E estou aí à disposição, tá? Então, nem vou despedir mesmo oficialmente, que a gente vai se falando. Ainda tem a prova para vocês me entregarem. Nós ainda temos o grupo, eu vou mandar uma mensagem ali depois para vocês, né? Para a gente finalizar de fato. Mas, de toda forma, só agradecer aí por tudo, por esse nosso contato geral, que para mim foi bem gostoso, foi bem legal aí estar com vocês esse semestre inteiro. Professor. Oi, Marcela? Para fisioterapia segundo semestre, viu? Pelo amor de Deus. Tô tentando, Marcelo. Enfermagem também. Enfermagem também mesmo. Pelo amor de Deus também. Pode deixar, gente. Vamos lá, vamos seguir, se Deus quiser. Então falou, Marcos, com Deus, viu? Então, meninos, com Deus. Bom final de semana. Obrigada. Com Deus para você também. Obrigado, gente. Bom final de semana e até qualquer hora. A gente vai conversando, tá? Tanto a prova quanto a aula estão postados no Ava. Eu vou mandar lá no grupo também no WhatsApp agora para facilitar, tá? Tá bom, tranquilo. Ok. Com Deus. Boa noite. Então, tá. Tchau, gente. Com Deus. Boa noite. Tchau. Tchau.